Eu tenho percebido que 9 em cada 10 ações judiciais têm o celular como um meio de prova, seja por conta das gravações de conversa telefônica, seja através dos áudios de WhatsApp, através de uma fotografia, através de um print de tela. Se você quer saber se essas provas são válidas, fique comigo nesse vídeo. Eu vou começar respondendo como todo bom advogado responde. Depende. Eu digo depende porque, por exemplo, se eu estiver numa conversa com o João é algum funcionário meu ou alguém que está com a intenção de produzir alguma prova contra mim, e ele estiver utilizando algum aplicativo de celular, como existem tantos hoje, que estiver gravando essa conversa, João pode sim utilizar essa gravação como meio de prova, ainda que eu não saiba que ele esteja gravando. Isso porque, se ele é o interlocutor dessa conversa, se ele faz parte dessa conversa, ele tem o total direito de fazer a gravação, ainda que eu não consinta ou ainda que eu não saiba. Quando eu digo depende, é que se, por exemplo, uma terceira pessoa estiver gravando essa ligação, se alguém colocou um grampo telefônico, sem uma autorização judicial, por exemplo, no meu telefone eu colocou debaixo da minha mesa um gravador para gravar essa conversa minha com o João, essa terceira pessoa de forma nenhuma vai poder utilizar dessa gravação como meio de prova. Ou seja, qualquer interceptação telefônica em que não tenha as partes envolvidas e que não tenha autorização judicial é inválido. Qualquer gravação que for feita entre as partes é absolutamente permitido em juízo. O mesmo eu digo em relação ao WhatsApp. Se eu estiver conversando com o João por WhatsApp e ele fizer um print de tela ou utilizar um áudio que eu enviei, ainda que sem minha autorização, isso também vai ser possível utilizar como meio de prova. Eu costumo recomendar que sempre que possível, especialmente quando você tiver com algum medo de alguém estar fazendo prova contra você, você é um prestador de serviço, é um médico, por exemplo, e um paciente está te fazendo perguntas capciosas, eu recomendo que você ou faça uma ligação telefônica ou convide o paciente para conversar pessoalmente com você, em vez de você ter que responder ou até mesmo, às vezes, diagnosticar por telefone. Uma outra forma de prova muito utilizada, inclusive nessas épocas em que as pessoas estão tão afoitas ou tão raivosas nas redes sociais, é o print das postagens que são feitas em redes sociais. Nessas ocasiões, eu posso printar a tela, a parte pode printar a tela e utilizar como prova. O que acontece muitas vezes é que a pessoa acaba percebendo que falou uma bobagem, acaba percebendo que se excedeu no seu direito de liberdade de expressão e acaba apagando a postagem. A questão é que, se você quiser utilizar isso como meio de prova, é altamente recomendável que você utilize um documento chamado ata notarial, ou seja, que você faça o print da tela e vá até um cartório para que um tabelião ateste que realmente até aquele momento aquela postagem existiu e mesmo que depois a outra parte faça o apagamento dessa mensagem, ela já vai ter servido como meio de prova porque foi feita uma ata notarial. Se você não tiver tempo de ir até um tabelião para poder fazer isso com medo de que a pessoa apague antes, você pode pedir para que duas pessoas assinem uma declaração, um termo, confirmando que também viram a mesma coisa que está inserida no print daquela tela. No mundo dinâmico que a gente vive hoje, também vale como meio de prova o ok ou a resposta positiva que a gente dá, por exemplo, em propostas de trabalho ou em contratos. Então, por exemplo, se você é um prestador de serviço e manda para alguém uma proposta de prestação de serviço, um contrato, por exemplo, e essa pessoa dá ok ou dá aquele simples joinha no WhatsApp, isso já tem a validade de aceite. O judiciário e o próprio Código Civil utilizam uma regra chamada que é o princípio de boa-fé e do venire contra fato próprio. Apesar do nome ser muito técnico, ele significa que a ninguém é dado o direito de se valer da própria torpeza. Ou seja, eu não posso confirmar a prestação de um serviço, me valer dessa prestação de serviço e depois simplesmente dizer que ele não é válido porque eu não assinei o contrato. Ou seja, se já está prestando serviço, a pessoa já deu o aceite, o trabalho já está sendo executado e aí a pessoa diz que, como ela não assinou o contrato, isso não tem a menor validade. Pelo contrário, se você deu o joinha no WhatsApp, se você der o ok, se você mandou um áudio confirmando a prestação de serviço, passa a ser uma mera formalidade a assinatura ou não no contrato. Esses meios de prova são absolutamente válidos porque o Código de Processo Civil, ele não estabelece uma quantidade fixa e engessada daquilo que é válido ou não válido como prova. O que o Código de Processo Civil exige é de que essas provas sejam produzidas com boa fé ou de que elas não sejam vedadas pelo direito. Por isso, lembre-se, utilize o seu celular, utilize o seu smartphone, utilize a sua vida digital
de forma bastante cautelosa. Hoje, tudo que você produz no meio digital tem validade no mundo real. Se para você esse vídeo teve alguma relevância, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós produzimos conteúdos jurídicos com a intenção de transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Até o próximo vídeo.